Olá, neste vídeo nós vamos aprender a entender os rótulos para poder escolher melhor nossos óleos na hora de comprar. Você já deve ter visto em rótulos de óleos essenciais termos como absoluto, CO2, LFC, bálsamo e óleo resina. E neste vídeo nós vamos entender o que significa cada um deles. Existe uma definição da ISO de que óleo essencial é um produto obtido através da hidrodestilação ou destilação a vapor, ou processamento mecânico de cascas de cítricos, ou destilação a seco de materiais naturais. Isso significa que, tecnicamente, para poder ser chamado de óleo essencial, o óleo precisa ter sido destilado ou então extraído por prensagem a frio. Absolutos, óleo resinas e CO2 não passam por destilação nem prensagem e, tecnicamente, não podem ser chamados de óleos essenciais. Vamos começar a entender, então, o que é cada um deles. Talvez você já tenha visto em algum rótulo escrito ABS ou absoluto, como absoluto de cacau, absoluto de jasmim e absoluto de rosas. Os absolutos são óleos extraídos através do uso de solvente, que é um produto químico. Normalmente é usado o hexano. Este método é usado para extrair o óleo de plantas muito delicadas, que seriam destruídas se passassem pela alta temperatura da destilação, como no caso do jasmim. E ele tem a vantagem de extrair mais óleos essenciais a um custo menor, reduzindo preços de óleos essenciais mais caros, como o de rosas, por exemplo. Aqui tem um vídeo da empresa do Terra que mostra a extração de jasmim por solvente. Primeiro, as pétalas são colocadas na máquina. Depois, elas são lavadas com solvente para dissolver todos os compostos solúveis em gordura, resultando em uma substância parecida com cera, que é chamada de concreto. Depois, um segundo solvente, com composição química diferente, é usado para lavar o concreto e extrair somente os compostos aromáticos voláteis. Um equipamento de pressão a vácuo é usado para remover o solvente, deixando o óleo, que é chamado de absoluto. A desvantagem desse método é que resíduos do solvente podem ficar no absoluto. Por isso, absolutos são mais indicados para perfumaria e não tanto para ingestão e tratamentos de saúde. Outra sigla diferente que vemos em alguns rótulos é CO2, como vemos aqui no CO2 de baunilha e CO2 de cenoura sementes. Isso significa que esses óleos foram extraídos por dióxido de carbono hipercrítico, que é o método mais moderno e avançado de extrair os óleos das plantas. Neste método, as partes das plantas são colocadas dentro de um tanque como este, onde é injetado dióxido de carbono líquido. Esse líquido dissolve e extrai os óleos das plantas e depois volta ao estado gasoso e evapora completamente. Ele tem a mesma vantagem do solvente de conseguir extrair óleo de plantas delicadas, mas sem a desvantagem de deixar resíduos. Outra vantagem é que esse tipo de extração permite a obtenção de óleos de melhor qualidade e potência terapêutica possível. Ele extrai não somente as moléculas voláteis, mas também moléculas mais pesadas que não estariam presentes se a planta tivesse sido destilada. Por isso, o aroma de óleos extraídos por CO2 é muito mais próximo ao aroma real da planta. A desvantagem é que este é um método caro e poucas empresas brasileiras fornecem óleos extraídos por CO2. Às vezes, você vai ver nos rótulos CO2SE e CO2TO. CO2SE significa produto selecionado, em que durante a extração por CO2, somente os compostos voláteis das plantas são extraídos. E CO2TO significa produto total, em que durante a extração por CO2, todos os componentes da planta, inclusive compostos não voláteis e mais densos, são extraídos e estão presentes no óleo. Os absolutos e CO2 total são ricos em moléculas mais densas que não são encontrados nos óleos essenciais. Por isso, geralmente, são óleos mais viscosos e são chamados também de óleo resina. Um exemplo é óleo resina de alecrim, que é extraído por CO2. Nem toda óleo resina é extraída por absoluto e por CO2. Temos também óleo-resinas naturais, que são colhidas diretamente do tronco da árvore, como é o caso da copaíba e do sangue de dragão. E também podem ser chamados de bálsamo, como no rótulo bálsamo de copaíba da foto.
Aqui tem um vídeo mostrando a extração do óleo resina de copaíba. E por último, vamos entender o que é LFC, que também tem a ver com a forma de extração do óleo. A extração dos óleos essenciais de frutas cítricas como limão, laranja e bergamota é normalmente feita por prensagem a frio. Óleos essenciais cítricos e outros como angélica, arruda e quela contêm um componente chamado furanocumarina. Esse componente faz com que o óleo seja fototóxico e se você passar algum desses óleos na pele e sair ao sol, pode ficar com manchas e sofrer queimaduras. Mas esses mesmos óleos, quando extraídos via destilação, deixam de ser fototóxicos, porque este método elimina as furanocumarinas. Quando vemos LFC no rótulo, significa que o óleo é livre de furanocumarina e, portanto, é seguro para uso na pele ao sol. Agora você já sabe entender os rótulos e vai poder escolher a melhor opção para você. Vou te deixar com um vídeo muito bacana que mostra a destilação da lavanda em uma fazenda no sul da França. Gratidão e até mais!